como foi montado não foi apenas para simbolizar a noite francesa. Primeiro que eu gostaria de destacar que eu achei a interpretação desse moço sobre o ato obscurité da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris muito interessante. Eu não concordo muito com a tese que ele defendeu, mas alguns elementos que ele observou me mudaram completamente a forma como eu entendi, como eu interpretei também esse ato em específico. E eu vou explicar por que eu não concordo e os aspectos que eu achei interessantes. E assim, eu também acredito que não teve muita coisa relacionada com simplesmente mostrar a noite francesa. Até porque você não chama a noite de obscuridade. Mas eu também não acho que foi bem pelo caminho do que ele interpretou. E vamos lá. Como que ele fez esse vídeo? Ele dividiu em dois grandes setores que ele fez análise. A dança que abre esse ato e depois a música do John Lennon, que é sobre a Imagine. E aí a primeira é essa parte da dança. Ele fez algumas observações que eu achei interessante, algumas outras coisas que eu também achei interessante que ele também não falou. Essa questão, a dança ela é meio psicodélica. Sabe, essa coisa meio vogue? É aquele conceito bem modernista, assim, eu acho interessante. Particularmente, sou meio suspeito de falar. E aí, ele vai falar, por exemplo, da questão que eu também reparei, da fisionomia dos dançarinos. Que é uma coisa que eu falei assim, eu estranhei quando eu vi, falei, gente. E ele falou que tá muito relacionada com a questão de hipnotismo. Hipnotismo do quê? Ele vai relacionar toda essa questão de dança com ritual. E aí você tem aquela questão implicativa. Dessa questão que ele vai relacionar ao ritual, ele vai falar, por exemplo, do chão vermelho. O chão vermelho é uma coisa que eu não dei muita atenção também. Ele falou que estaria representando, nessa interpretação que ele fez, do inferno. E as pessoas caindo seriam essas pessoas caindo do inferno em razão desse ritual. Então, tipo assim, fica aquela coisa assim, mostrando ao vivo o que é o inferno, essas coisas assim. Meio tipo, como fazer uma propaganda, como se fosse uma coisa cool. Do que eu entendi que ele falou foi isso. Não, eu posso, é como eu falei, eu posso ter interpretado de uma forma errada. Mas, no geral, ele vai dizer que essa dança tem muita relação com o ritual. E ele vai relacionar esse ritual com a música, para falar da distância que está tendo de Deus. Por que ele vai falar isso? Ele vai dizer que a música, em alguns trechos, fala: imagina uma sociedade, uma vida sem paraíso, sem o inferno sob os pés. Então, tipo assim, claramente sem essa visão cristã de céu e inferno, com a dança falando que o ritual é uma coisa legal e tal. Então, tipo assim, essa questão do detrimento da religião, do detrimento da cultura, essa distância mesmo de Deus. É aí que eu entro com a minha crítica. Porque a interpretação dele fere, de certo modo, que é por isso que eu acho que não é muito relevante para o tema de Olimpíadas, essa questão do próprio caráter das Olimpíadas, e o segundo aspecto é de que para quem que esse tipo de discurso, esse tipo de interpretação vai fazer mais sentido. Que eu já adianto que não é para todo mundo a Olimpíada. Mesmo para mim não fez muito. Agora vamos falar um pouco da Olimpíada primeiro. Desses dois, né? A Olimpíada ela tem um caráter internacional. O que isso quer dizer? Que esse ano, em Paris, estão representadas 205 delegações. Ou 205 culturas de territórios e países diferentes. Cada qual com sua interpretação e visão de mundo. Isso quer dizer que, mesmo que exista uma religião com várias culturas que a sigam, cada cultura vai ter uma interpretação diferente dessa religião. Então, assim, de certo modo, isso quer dizer o quê? Que não tem como você pegar e degradar ou enfatizar a imagem de um deus em específico, porque isso desagradaria outra grande comunidade, outro grande fluxo de culturas que seguem outras religiões. Por exemplo, não tem como, por exemplo, eles estarem fazendo uma degradação da imagem de Deus, distanciando a figura do homem da figura divina, porque isso feriria a percepção de várias pessoas sobre a Olimpíada, sobre o que é o conceito de Olimpíada. O que é o conceito de Olimpíada? Falaram durante a apresentação dessa Olimpíada, que é a união de povos. Povos, mesmo que com cultura, etnia, percepção social, ideologia, tudo mesmo que as pessoas tenham conflitos, você tem a união deles. Por exemplo, você tem a delegação palestina e a delegação israelense, que estão em guerra atualmente. A delegação russa, que no caso não desfilou, e a delegação ucraniana. Você tem a delegação da Coreia do Norte e a declaração da Coreia do Sul num evento de caráter internacional. Ou seja, é essa questão assim, do respeito mútuo que você tem com várias religiões e várias percepções de mundo.
Então, por isso eu digo, é o primeiro aspecto que eu falo. Esse discurso não é um discurso totalmente válido, não é uma forma muito segura de você analisar o que são as Olimpíadas, que mensagem a Olimpíada quer passar, porque isso traria problemas gigantescos. Boicote, sabe? E é um evento que a última coisa que ele precisa é de boicote, sabe? Aí eu entro no segundo ponto, que é para quem esse tipo de vídeo é entregue, por exemplo, para quem esse tipo de vídeo é feito. No caso desse moço é pro público dele. Ele é um cristão que fala sobre cristandade para cristãos, ou seja, o público dele é cristão, né? E agora, sobre esse segundo ponto, que é sobre para quem esse vídeo é feito, não é uma crítica ao moço, ao vídeo, ao conteúdo dele, às pessoas que seguem ele. É mais uma crítica ao todo, e em especial ao algoritmo das plataformas que tendem a radicalizar as pessoas. Porque pensa comigo, se eu fosse uma pessoa cristã que acredita que a minha religião é perseguida aqui no Brasil, porque, ai meu Deus, eu apareço com a Bíblia e chega uma pessoa rindo da minha cara no ônibus. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sei o que. Então, tipo assim, se eu entendo esse vídeo como se fosse a Olimpíada de Paris, a França falando que tem que ter um distanciamento de Deus do esporte, que não sei o que, não sei o que lá, um distanciamento de Deus do humano. E aí eu vejo essa dança e aí eu penso assim, esse moço falou, mas ele falou foi pouco. Eles estão falando do inferno como uma coisa boa, e não sei o que, e não sei o que. Aí, tipo assim, no final das contas, essa pessoa vai pegar, ela vai ter que incentivo pra, enquanto acreditando que a sua religião é perseguida, em que incentivo ela vai ter pra acreditar que ela tem que respeitar as outras religiões? É esse ponto que eu entro, tipo assim, que é a problematização que eu falo que não tem nada a ver com o moço, com o vídeo do moço, com o conteúdo do moço, com os seguidores do moço. É mais uma coisa geral. Que incentivo a pessoa vai ter se ela acreditar que a religião dela está sendo perseguida, que os ideais dela estão sendo feridos. E isso que eu acho que, tipo, talvez eu tomaria um pouco mais de cuidado. Mas é mais uma opinião minha mesmo. Então, síntese do vídeo. Agora, mudando até de filtro para finalizar, as considerações minhas são: novamente eu vou ter que ressaltar, o vídeo desse moço foi sensacional. Eu não esperava uma interpretação tão diferente da que a minha é a costumeira. Então, assim, a forma como ele destacou alguns aspectos que para mim passaram em branco foram essenciais para que eu mudasse a minha percepção sobre esse capítulo e que me instigou a querer ver os outros capítulos para ver o que eu percebo de diferente. Quais são as nuances, quais são sabe, as diferenças. Tentar enxergar novos aspectos nesse mesmo ato, sabe? Então, tipo assim, de certo modo foi alguma coisa que me incentivou a querer rever a abertura para ver o que eu enxergo de diferente. E talvez uma coisa também bem fora da caixinha, bem fora da caixa, sim, é uma interpretação. Só que novamente eu falo também, ainda que a interpretação dele tenha sido muito interessante, eu não sei se ela é muito plausível para as realidades atuais das Olimpíadas agora. Mas isso eu já expliquei ao longo do vídeo. E, novamente, não é um ataque ao moço, ao conteúdo, à plataforma que segue ele, ou ao vídeo em específico. Era mais uma questão assim que eu queria problematizar, só para tentar trazer o diálogo para assuntos que eu acho que são relevantes e que talvez tenham ficado meio turvos ultimamente. E que talvez compensem ser postos novamente em debates. Não é mesmo? Então é isso que eu queria finalizar. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Paciência pra ti, você é muito guerreiro, porque me aturar falando, sei lá, 9 minutos é muita coisa. Então, tchau!